trabalhar, porque a nossa manhã aqui promete. Meu querido Joãozinho, pode abrir a câmera aí que eu estou com ele, meu convidado de hoje, Jimmy Ramos, escritor araranguaense, primeira vez no TV Sul Mulher. Bom dia, querido, seja bem-vindo. Bom dia, Jomara. Bom dia. Primeiro agradecer, né, o espaço que a TV Sul sempre proporcionou a todo escritor, todo músico, todo artista de Araranguá. Né? Vocês são uma referência no Vale e no Sul catarinense nesse apoio, né, aos talentos da terra. A minha primeira vez aqui, não sei como, né? Estranho, mas começamos então uma sequência talvez que os livros não vão parar mesmo, né? Então vamos começar com esse lançamento e seguirmos nessa torrente então. Muito bom. Até porque, né, gente, eu tô aqui com 6 livros já do Jimmy, né? Por isso que eu fiquei até surpresa, assim. Eu disse, nossa, 6 livros! O programa tem 3 anos e o Jimmy não tinha estado aqui. Mas tá tudo certo, porque tudo tem o tempo certo, né? Tudo tá na hora certa. E tô olhando aqui os títulos, né, dos livros do Jimmy. Títulos bastante impactantes, assim, né? Bastante fortes, dão uma... Opa! Esse cara escreve sobre o quê? Eu já fiquei aqui, né? Não deu tempo de eu ler todas as sinopses aqui. E até é bom, né? Porque eu sempre gosto de me colocar aqui como uma criança curiosa que não sabe nada. Aí, no meu interessante ponto de vista, eu acho que sempre fica mais bacana. Eu gosto de trabalhar assim. Jimmy, fale um pouco aqui sobre estas obras pra gente. E antes disso, como que despertou essa tua caminhada aí como escritor? Jomara, assim, eu comecei escrevendo quando eu era letrista e vocalista de uma banda, na década de 1990, a Reis, né? A gente teve algum reconhecimento regional, com a demo tape na época ainda gravada, espalhada por rádios até da Argentina, enfim. E a minha experiência com o texto, né, começou lá. Apesar de eu escrever em inglês, né, porque a banda tinha uma ideia de chegar a um mercado, né, exterior, e daí eu escrevia em inglês. Depois que eu ingressei à universidade, eu transformei esses textos em poesias, que virou o Teatro da Alma, né? O Teatro da Alma. Teatro da Alma. Que é esse aqui. Exatamente. Esse é de 2002. 2002. Né? Conta com as letras da Reis e algumas outras poesias, né, na minha caminhada no curso de letras. Tá? E como foi bem recebido por professores, mestres, acadêmicos, eu lancei lá de forma independente. Esse aí já está na 6ª edição já. Todo de poema. Esse é todo de poema. Né? Que legal. Como é que foi a sensação, assim, do primeiro livro? Ai, fantástico, Outro dia ainda a gente brincou aqui, né? Tem 3 coisas, né, que o homem tem que fazer. O dia que o Maurici estava aqui, né? Plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Então, o livro ainda está faltando. Eu tenho muita vontade de escrever um livro, mas não sei por onde começar. Tem técnica, né? Tudo tem técnica, ou não? Ou é de cada um... É aquela coisa de inspiração, transpiração e essa vontade, né, de escrever. Assim, não tem uma regra, nem todo mundo pode ser escritor. Todo mundo pode ser escritor, porque nós escrevemos todo santo dia, eu sou escritora do meu diário, né? Dos meus já diários ao longo da vida, olha, dava uma já é um texto, né, Jomara? Porque a partir do momento que tu começa a pensar, tu tá escrevendo. Tudo é escrita, tudo é texto. Aí, a nomenclatura de escritor é necessário um livro publicado. Sim. Então, daí parece que é algo inatingível para muitos. Mas eu conheço bastante gente que quer escrever, que tem vontade de escrever, que já tem livro escrito, só ainda não publicou. Ele deixa de ser escritor? Jamais. Jamais. Somos todos nós
escritores. Verdade. Diariamente escrevemos uma história. E quem não Concordo. gosta de uma história? Concordo. Quem não gosta de uma história? Bom, tanto é que aí no marketing digital o maior sucesso é o tal do storytelling, né? Que é contar a sua história. Perfeito. Né? Muito bem. Em seguida vem o Hominis. O Hominis. O Hominis nasceu em 2008, depois que eu terminei a Então, faculdade. 6 anos depois? 6 anos, Então, no começo, assim, a coisa era mais complicada, né? Até por causa do acesso, né? À publicação. Não era tão fácil quanto hoje, Sim, né, Jomar? sim. Hoje é Mais fácil, vamos Tá. dizer assim, né? Então, o Hominis saiu em 2008, né? São contos. Tá. É a minha primeira experiência com a prosa, né? Que daí eu abandonei a poesia, não deixei de ser poético, mas né, trabalhei mais com o contar histórias, essa coisa que a gente gosta muito, né? Do tio, do avô, da avó, contar histórias. Então eu trouxe isso para os livros e o Hominis traz, né? Eu acho que 16, 18 contos, né? Tratando de toda a mácula do ser humano, né? Toda a ganância, a luxúria, a inveja, toda essa... E tem a parte boa também, né? Que sempre tem em cada personagem. Mas de onde vem, por exemplo, Hominis, né? Tu decidiu assim, vou fazer um livro de contos falando sobre esse tema. Esse tema vem de onde? Do que tu observa no externo, do que a vida está te mostrando? Como eu tinha esse embasamento da minha experiência com a música, né? Com as letras da música, eu sigo sempre essa mesma temática desde que comecei a escrever. E depois que eu parei com a poesia, eu achei que eu precisava expandir e dar mais vida às personagens. E não ficar muito no subjetivo, muito no eu, né, centrado em mim. Então eu pensei em espalhar essas ideias que eu tinha em forma de histórias. E isso, o conto me trouxe isso. Né, por ser mais abrangente e não tão complexo quanto um romance. Então eu fui devagar, né, com os degraus de cada vez, um passo de cada vez, para depois chegar, né, daí no próximo, que é o romance. Mas o Hominis foi muito gratificante, porque ele veio numa época bem difícil, né, onde a publicação no Brasil e para alguém da nossa região mesmo era quase inatingível, era complicado. Então era muito dinheiro envolvido. O Hominis só veio à luz, né, eu só consegui publicá-lo com patrocínios. Eu saí atrás, eu montei uma carta de apresentação da ideia e pedi o patrocínio, né? E agradeço até hoje, sou amigo de todos eles, né? Que ajudaram Estão aqui. Isso é 2008. Né? Eu morava em Santa Rosa do Sul, eu trabalhava num jornal lá. E os contos ficaram muito famosos e em evidência, assim, a partir de Mulheres Correm com os Lobos, né? Assim, que parece, tipo, pelo menos assim, no meu entendimento, né? Parece assim que trouxe à tona de novo essa questão dos contos, né? De o quanto um conto contém muito aprendizado, né? Muitos arquétipos e tanto que aqui, né? Logo que aprendo, compreendo e ensino, me chamou aqui essa atenção, essa... Sim, o conto contém, né? O conto contém e ele trabalha muito com o subtexto. Porque o leitor, ele é tão autor quanto o escritor. Sim. Principalmente no conto. Porque ele é menos dito. Certo. Né? Então, a gente lança... o leitor tem que... Até porque por ele ser não ganha curto, tão mastigadinho, né? Não ganha tão mastigado. Legal. Ele tem de trabalhar. Boa essa tirada aí, gostei. Né? Ele tem de trabalhar também. Né? O subtexto no conto é algo fantástico. Eu, particularmente, eu gosto muito de escrever contos. Né? Como agora já escrevi 3 romances com esse novo que está saindo, né? Com Os Anjos da Véspera, mas o conto, ele é mágico. Porque ele porque ele te dá aquela explosão, tu diz, puxa vida, era isso? E é interessante porque
é o tipo de livro que se você vai ler em diversas fases da tua vida, aquilo vai trazer Sim. total outra percepção, né? Para as pessoas assim que não têm muito, vamos dizer, hábito de leitura, o conto ele é fantástico. Tu pode ler um conto por noite. Tu não precisa te aprofundar num livro de 500, 600 páginas para ficar cansativo e ficar um pouco enfadonho aquele hábito. Então o conto, tu pega um livro de conto, tu lê em um mês. Um livro com 30 contos é um conto por dia. São 5, 6, 7 páginas. É verdade. Então ele é muito prático. É um bom começo. É um bom começo para a leitura. Quem quer ser um leitor, né, mas não tem muito essa hábito, porque assim, é um hábito também, né, gente? É igual a gente fazer uma atividade ou alguma coisa assim, uma atividade física, né? Você vai encontrar aquilo, qual o universo que te encanta, né? Igual você, sei lá, procurar uma academia ou um tipo de atividade, não, vou fazer pilates, vou fazer isso. Você vai encontrar ali, por exemplo, eu sempre comento que eu acho que não chegou ao momento ainda, mas ele está próximo, assim, eu sinto. Eu quero começar a ler biografias, sabe? Não tenho o hábito, assim, de ler biografias. Mas eu sinto, já faz um tempo, assim, que eu percebo isso, assim, que... Eu tô lendo um livro agora... na verdade eu leio muitos ao mesmo tempo, assim, né? Então eu tenho até uns 6, assim, gente, sincera, eu vou pegando, e eu tô agora num processo de releitura, depois da minha última mudança, né? Porque daí eu fui ver o tanto de livro que eu tinha, gente, eu preciso dar uma lida nisso aqui de novo, então eu jurei que eu não como mais nenhum livro, por enquanto. Tem muita coisa para ler. E eu tô lá, assim, com uns 6 livros. E aí é interessante assim que tu vá nas tuas diferentes fases da vida, assim, tu vai tendo uma outra percepção assim sobre os livros. Uma outra coisa que eu ia falar, mas me fugiu aqui, daqui a pouco volto e eu complemento aqui a minha fala. Mas enfim, contos é muito bom. Ah, tá, que eu estava falando da biografia, porque agora eu estou lendo um que ele fala sobre os grandes mestres da humanidade. Então ele fala de Maomé, de Buda, de Jesus, de vários mestres, né? Então conta um pouquinho da história de cada um. É tipo contos, né? Tipo contos, verdade. Contando um pouquinho da história de cada um. E aquilo ali me despertou assim, muita vontade de, não, vamos aprofundar na história de cada um. Então, eu acho bacana. E às vezes a gente precisa isso, buscar o seu caminho, né? Para começar. E aí entra, então, a fase do romance. Daí eu comecei... Daí eu resolvi, disse, não, vou escrever... O Homem que Odiava Deus. Forte, hein, Jimmy? Dentro das nossas crenças, né? Dentro da sociedade Exato, e dos valores dos dogmas, vigentes. Dos valores, exatamente. Forte. É pesado, Título pesado. Forte. Aconteceu bastante coisa a respeito desse livro aí. Ele é me conte. muito simbólico, né? Tá. A começar pela capa, né? Certo. A capa. Nós vemos aí um raio-x, correto? É o raio-x. Esse raio-x é da minha coluna, tá? E eu, né, estava uma época com muitas dores na coluna, muitas dores. E daí fui, né, procurar saber, né, qual o motivo dessas dores. Tá. E à época eu usava um crucifixo. Tá. Eu tinha pendurado no corpo. Bota aqui, João, foca aí, por gentileza, aqui, ó. Vocês vão ver ali que tem um... Ó, dá para perceber ali? Ali em cima ali. É o... Porque esse Cristo, ele estava num pedacinho, numa cruz de madeira. Tá. E ali em cima é o pingentezinho que segura isso. Tá. E o cara do raio-x não pediu para eu tirar o metal. E eu fiz o raio-x, né, com o crucifixo. Quando eu peguei o resultado, né, saí até daqui, do hospital regional, e saí com os raios-x na rua, olhando, para ver, né, se tinha alguma
Eu achei que aqui tu tipo, fosse uma montagem ali. Não, essa é a parte maluca da coisa. E quando eu olhei, o raio-x estava... Então essa é a imagem real do raio-x isso, com do raio-x, Cristo com ali. ele aqui, né? Sim, eu tenho um crucifixo assim de madeira, Sim, e daí tem sim, só daqueles bem antiguinhos, né? Bem antigo. Daí eu olhei aquilo e vi essa mancha, só que ele estava invertido. O Cristo estava invertido. E eu olhei, cara, o que é isso, cara? O que eu tenho na minha coluna? Depois que eu virei e botei a mão no peito, eu digo, cara... E eu procurava, ô Jomar, a ideia dessa capa, há quase 2 anos tentando fazer uma capa Porque já existia o livro já estava, e eu tentando fazer uma capa e fazendo revisões. E daí eu achei a capa, né? Aí eu escaneei a imagem, deixei ela azulada para dar um outro tom de estética, com o Cristo ali, né? Mas então a história que temos aqui não tem a ver com a tua história. Não. Mas a capa... Mas a capa tem a ver. A capa sou eu, né? Porque a gente fica... Que louco isso. A gente fica... Não, e assim, no processo do livro, né? Existem sincronicidades. Essas dores, ele não pediu para eu retirar nada de um objeto com metal. Que louco isso. E entre os outros acontecimentos, né, durante o lançamento, que ficou o pôster, o banner lá exposto, e todo mundo que passava se torcia, né? Pelo homem que odiava a Deus. Mas tu pode notar que no texto ele é todo ele com letra maiúscula. Então tu não consegue, né, na capa, o homem que odiava a Deus, ele pode odiar a Deus ou ele pode odiar a se despedir das coisas da vida. Odiava a Deus. Então na leitura do livro, isso, né? Verdade. Mas de início choca, né? De início choca, porque o homem que odiava a Deus, por que isso? Mas, né, a pergunta que se abre é a seguinte, ele não... tinha ódio de se despedir das coisas da vida. Daí, claro, na leitura do livro tu vai entender a quem ele odiava mesmo. Se era a despedida ou a Deus. A divindade, no caso. Isso, exatamente. Boa sacada. Ó. Eu só li por cima, não tinha prestado atenção, ó, gente. Por isso que é tudo junto, faltou né? a percepção aqui, ó. Atenção, né? Tá escrito tudo junto aqui, ó. Tudo, não tem não tem separação. O espaço, tá? Então tá escrito o homem que odiava a Deus. E aí, realmente, se você lê, né? A Deus. Então, tipo, meio... O cara que tem problema com desapego, né? É verdade. A pessoa que tem problema com desapego. Abandona a emoção tão rapidamente. Muito legal, gostei muito. Essas histórias, essas coisas que acontecem assim, eu não sei se as pessoas ficam, eu fico muito impressionada assim eu também. Com esses mecanismos da vida, assim. Né? A simbologia que ela às vezes impõe para que a gente consiga entender algo maior, né? Porque não é um... Porque, né, tu estava procurando uma capa, aqui não vem. E às vezes a gente tem tanta dificuldade de entender que as coisas, quando elas não vêm como a gente quer, como a gente imagina, como a gente... Exatamente. É porque tá tudo certo. Certamente a tua capa teve um papel fundamental nessa obra, né? Teve porque ela tem um significado. Mas tinha muito tudo certo com a coluna? Sim, não tinha nada. Era manha, né? Era manha. Era só pra ir lá sair a capa, minha gente, viram? Era só pra sair a capa, era só manha. Olha, eu fico impressionado. Papéis Esquecidos. O Papéis Esquecidos, ele é anterior em redação ao Homem que Odiava a Deus. Era a matéria obsoleta. Que ficava lá na gaveta? Isso, daí reuni Esse tudo. Você vai sair daí? Daí repaginei, revisei e virou o nosso Papéis Esquecidos. Que são contos fantásticos. Contos curtos, com humor,
Aí eu saí um pouco daquela coisa pesada. Mais pesado. Aí eu entrei numa e vibe... de quanto tempo... Bom, aqui tu já tinha ele. Ele já tinha. Ele só daí foi só publicado isso, depois. Aí juntei dois ou três lá do Omnis, né? Para conseguir compor a obra. E tem um pouco de tudo aí, né? De ironia, Continuou, né, com aquele questionamento acerca das nossas condutas enquanto seres sociais enfim, há coisas, há fatos, né, há fatos aí narrados. Então, claro, com um pouco de literatura em cima, tu narra um fato, né? E tu coloca no livro, mas ele é um livro curtinho, uma horinha de leitura, tu não dá isso, eu acho. Então, tem umas coisas bem boas aí. A Ovelha que Queria Ser Pastor, que abre eu vi. A Ovelha que Queria Ser Pastor é muito bom. Deixa o leitor muito bravo comigo. Ah, é? Deixa. E tu lida bem com essas coisas? Já ouviu muito xingamento? Jimmy, não gostei daquele livro, né? Aquele conto. Até eu estava lembrando esses Doeu dias... é teu, pega pra ti. Que muitos reclamavam comigo, dizem, mas para ler as tuas coisas aqui eu tenho que estar com um dicionário do lado. Eu disse, tem coisa mais grandiosa no mundo que o sábio, o dicionário? Assim a gente tivesse que andar com ele todo dia. O quanto nós aprenderíamos enquanto seres humanos. Porque ele abarca tudo, né, Gilmar? Ele te fala da medicina até E que maravilha. Jargão. Hoje, né, a gente tem o nosso querido amigo Google, mas eu costumava, né, lá, a gente que é mais, como é que eu chamo, como é que eu brinco, eu sou uma pessoa antiga, né? Eu realmente lia com o dicionário do lado. Eu também, escrevia com o dicionário. E até hoje, né, a gente não usa mais o dicionário, mas, assim, papel e tal, né, não vai andar com... mas eu frequentemente pesquiso palavras. E eu gosto muito da etimologia. Fantástico. Eu adoro etimologia, assim, eu adoro ficar viajando, assim, nas palavras e é muito incrível, né? É um livro muito sábio, né? É um livro muito sábio. E a gente tinha que ler, a gente realmente tinha que recorrer ao dicionário, né? Às vezes estava lendo um livro, tinha lá uma palavra diferente, né? E você ia... E é assim que se enriquece o vocabulário e é assim que se aprende a escrever também, né? E, infelizmente, a gente perdeu muito esse isso, hábito, né? E a gente vê aí, às vezes, coisas que a alma chora, né, gente? Porque misericórdia. Graças a Deus, né, que a gente tem aí uma turma também fiel ao livro, né? A galera que ainda, né, desculpa aí, Planeta Terra, mas tem a galera do papel. E a gente gosta do papel, e a gente gosta de rabiscar, e a gente gosta do... Né? O vocabulário Porque eu digo a gente porque eu me incluo aí nessa galera. Eu acho que a gente está salvando um pouco, não? Somos um pouco salvadores da nossa língua portuguesa e da... Um vasto vocabulário, um bom vocabulário, ele faz muito por ti, né? Ele te ajuda a escrever melhor, ele te ajuda a falar melhor. Quando eu lecionei a língua inglesa, sempre falei pros educandos, né? Não gosto de usar aluno, porque o aluno é quem não tem luz, né? Eu sempre falei para eles que só vai conseguir absorver uma nova língua se tu tiver um vocabulário. Não adianta tu saber gramática de como se aplica isso se tu não tiver várias palavras, porque tu consegue montar as frases com o que tu tem arquivado. Então o vocabulário é... Tanto que eu gostava muito aliás, eu era odiada na turma por causa disso, porque eu adorava a redação, né? Adorava. Tanto que, deixa eu me gabar agora também, né? Porque também não tem problema, a gente tem que ficar feliz com as conquistas. Quando eu prestei meu vestibular, eu não escolhi letras, eu escolhi licenciatura em espanhol.
E depois, quando eu vim para cá, aí aqui não tinha e tal, só teria possibilidade de fazer letras, mas eu não quis fazer. Mas, enfim, sempre foi uma área que eu gostei muito. E no meu vestibular, a minha redação tirou o primeiro lugar, na época. E eu adorava a redação porque dentro de toda aquela estrutura que a gente tinha que seguir, né, a gente não podia repetir palavras. E aí tu tinha que montar toda a tua linha de pensamento, seguindo aquela estrutura, sem repetir as palavras. E aí é que é o pulo do gato, porque como é que tu, né, tu quer reforçar algo e não pode ser redundante, então, né? Sim. E aí que tu tinha, né, esse desafio de ter que usar várias palavras dentro de, sei lá, um parágrafo. Era um parágrafo rico, né, minha gente? Sem repetir, né? E é muito bom. Isso E a gente graças ao vocabulário, né, João? É. Graças ao vocabulário. Graças ao vocabulário, à leitura, aos nossos professores que, né, nos incentivavam muito. Muito bom. Bem-aventurado. E aí? Também temos uma capa interessante aqui. É a Menina dos Olhos, né? Ah, é? Eu adoro esse livro. Eu adoro. Eu adoro. O Elias até falou à época que eu trouxe para o lançamento que ele disse que era o suprassumo. Daí ele disse, quando surgir outro vai mudar de suprassumo. E não mudou. Tá. Eu ia deixar essa pergunta para depois, tá, né? desculpa. Qual deles... Não, mas tá tudo certo. É porque eu não consigo me conter. Porque qual deles será que tem, tipo, filho, assim, tem filho preferido? E aí, né? Não sei. Tem os que a gente se identifica, né? Então, o Bem-aventurado é o teu queridinho. Eu gosto muito dele, gosto. Não sei o Anjos da Véspera, né? O Anjos da Véspera também, depois Conte a gente fala sobre dele. o Bem-aventurado. O Bem-aventurado é uma história, eu penso que foi muito bem construída. Tá. A ideia dele é muito ligada, digamos assim, à teoria sem abandonar a emoção. Tá. Porque ele é construído de um jeito rápido, simples, com personagens muito bem definidos, sem complexidades. É uma coisa direta, é aquela leitura que tu diz, que livro legal de ler, que livro bom para ler. Ele é curto, ele não é extenso, ele não é complicado, ele tem as personagens muito bem definidas, com papéis muito bem definidos. Eu acho que a construção dele é muito boa. Claro, obviamente sou suspeito, mas como é o meu queridinho, eu posso falar bem dele, né? Claro, a gente tem que falar bem das nossas obras. Bom. Ele é muito bom. Que bom. Eu até estou pensando, já fiz até um teste para uma nova edição, com uma outra capa, uma nova roupagem e tal, mas agora daí tu fica envolvido sempre num outro lançamento e ele acaba ficando esquecido, mas ainda penso em... E os teus livros, eles estão à venda? Como que as pessoas conseguem... O que nós teremos à venda agora, Gilmar, é eu tenho o Anjos da Véspera para sair, né? Depois a gente já vai falar sobre ele. Mas esses outros, eu devo ter algum ou outro exemplar de cada um. Porque eu não mando imprimir muita coisa para não ficar parado. Certo. Então, daqui um tempo, eu mando imprimir mais alguns, a gente oferece, porque daí comprou o novo, quer ver como é que é o resto do... Quer ver, né? O resto do trabalho e tal. Sim. Então, alguns deles eu ainda tenho, e outros é só um mesmo, é só o filho único lá em casa, porque não para, né? Não para, chega um amigo, tu vende ou tu dá de presenteia e tal. Muito legal. Daqui a pouco dá para pensar em fazer um combo, né? Um amigo 3 livros, tal. Um amigo falou isso esses dias, tá na hora de fazer um box, né? É um box, exatamente. Tudo de livro. Eu disse, não, mano, a pretensão longe de nós. Mas dá para fazer um box. Papel, caneta e outros papéis. Esse também é maluco. São contos também. Conte-me sobre os contos. Esse, né, a exemplo do Bem-aventurado, ele traz uma linguagem mais, como é que eu posso chamar? Acessível? Não, é mais simples, né? Porque como nós falávamos de dicionário, e
eu usava as palavras muito rebuscadas no meu... Até por conta da minha influência, né? Ah. Edgar Allan Poe, Machado de Assis, Ernest Hemingway... Mas daí a linguagem saía, era algo natural, por causa da riqueza do vocabulário. Eu não vejo dificuldade em certas palavras, eu acho que ela é muito simples, tal qual outras, mas... Só que pouco utilizadas, pouco utilizada, né? E a literatura... parece que é coisa difícil. E Nossa, a literatura... que difícil aquele livro. Isso. E a literatura pede isso. Eu sempre achei que a literatura pedia isso. Tá. Né? Mas porque requinte. Isso, a simplicidade da língua, ela já é usada durante o dia a dia. É o que eu mais faço na minha vida, é usá-la, né, de modo coloquial, de modo prático, que as pessoas me entendam. E na literatura, eu via, pelo menos há um tempo atrás, essa necessidade. Não precisa também, né? Não é Olavo Bilac, né? Convenhamos. Mas algo um pouco mais literário. Que eu pensava assim. Depois a gente vai abandonando esse tipo de pensamento, porque a vida pede a simplicidade. Né? Porque já é difícil as pessoas lerem. Aí, lerem com palavras complicadas, vamos dizer assim, e o papel, caneta e outros papéis, eu resolvi fazer isso. Tá? São experiências também, há coisas reais, há muito humor, né? Que eu geralmente não consigo escrever coisa humorada, né? Mas gosto muito da ironia, mas o humor eu consegui colocar aí também, né? Tem história, tem fatos narrados aí, coisas que aconteceram próximo de mim, que eu coloquei, né, como um conto. E, claro, que há coisas mais pesadas, porque eu não consigo abandonar essa questão de mostrar o que o ser humano é. Eu acho que tem jeito, mas às vezes eu acho que não tem jeito. Sinceramente. Eu acho, às vezes eu me surpreendo e fico feliz, né? Porque eu ouvi tu comentando sobre o menino aquele do adestrador. Eu assisti ontem um pedaço lá no jornal. Fantástico. E o quanto a gente convive com isso hoje, com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, o que passa esse povo e o que as pessoas estão ajudando faz a gente acreditar no ser humano. Mas tem hora que a gente não consegue. Isso é inerente a nós, eu acho. Né? E o papel, caneta e outros papéis é isso. Dentro das tuas obras, do teu conjunto de obras aqui, tu não consegue escapar deste olhar do Jimmy. Isso, muito próprio. Né? Do Jimmy. Sim. Para esse humano. Esse humano paradoxal, né? Isso. Que eu acho que a gente viu uma percepção minha, óbvio. Deu para perceber esse paradoxo da humanidade, né? Tão sempre pronta, né? A colaborar, a ser generoso, tal, e ao mesmo tempo tudo aquilo ali vira pó. Exatamente. A minha percepção, não só a minha, porque eu ouço isso também de outras pessoas, foi pós-pandemia, né? Mas cadê? Exatamente. Toda aquela generosidade, toda aquela, né? Até durante, né? Tipo, muitas manifestações de também egocêntricas, né? Dentro do mercado a gente via isso muito, por exemplo. Então, realmente eu concordo contigo, assim. Eu, como insisto mesmo em ser uma pessoa positiva, a insistência, né? É trabalho diário. Eu quero acreditar que a humanidade está progredindo. Mas eu tenho momentos de Jimmy também, assim, que eu digo, cara, não acho que eu estou enganado. Não vai, né? Não tem jeito. Não vai. É complicado. Tá complicado. Essa experiência, né, que a gente vive diariamente,
desses dois extremos, porque parece que não conseguimos chegar a um meio termo, né? Parece. Tá, isso, claro, são opiniões próprias, muito minha, muito tua, muito dele. Ou Quando dela. a gente se propõe também a olhar assim, né? Isso, porque se a gente tá no dentro macro, da né? nossa bolinha ali, Sim, aí sim. você só vê... Então, como tu falou também a respeito disso, da pós-pandemia e isso tudo, né? E aí a gente vê essa manifestação de ajuda ao Rio Grande do Sul ou de outros locais também. Sim. Tu Maciça. Isso, e tu te anima, tu fica feliz com isso. Mas no girar do sol, já a coisa já desanda, é complicado. Então eu não consigo me livrar. Essa experiência diária que a gente tem com o ser humano e todas as suas facetas é imprescindível. Né? Até porque, né, Jomar, é um material riquíssimo para se escrever. Isso é verdade. Pensa na matéria-prima que somos nós. Não é à toa que a filosofia é toda essa riqueza, né? Pensa na matéria-prima que nós temos disponíveis. A quem se dispõe a escrever e contar o que enxerga do mundo, é uma matéria-prima fantástica e eterna, né? Não acaba, né? Já que entramos um pouquinho nesse tema aí, é um tema que eu gosto, antes da gente falar do lançamento, né, que está chegando aí, o 7º livro do Jimmy, tu gostas de trazer esse teu olhar, né, para as tuas obras. Tu é um cara espiritualizado, porque tem como a gente falar dessas questões sem entrar, sem trazer esse contexto da espiritualidade ou da religiosidade, né? Que são coisas diferentes. Sim. Qual o teu olhar? Entramos num terreno complicado, né? Então, muita coisa acontece na vida de todos, né? E com o tempo, a gente vai se moldando, né? Ou seja, penso eu que no meu caso eu fui ficando mais duro, mais fechado, né, para muitas coisas, né? Tipo espiritualidade, religiosidade. Eu tinha uma paixão imensa, né? Eu tinha uma fé, um credo em Nossa Senhora, Mãe dos Homens. Sempre que eu precisava eu conversava com ela, tá? Mas daí... E ela te olhando. Eu sei, por isso que eu estou falando direto com ela. Tá bem na tua frente. Com ela, e eu tinha uma simpatia muito grande, né? Depois a gente vai ver isso, no Anjos da Véspera acontece, essa simpatia que eu tenho por Nossa Senhora de Guadalupe. Eu gosto muito de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, e depois de um tempo, a gente não pode culpar. A gente não pode lançar culpa em ninguém. Mas eu acho que o ser humano estragou essa minha ligação com ela. Então, é um assunto que eu fico chateado, fico né, deveras aborrecido, né, de comentar, porque eu tinha... Claro que ela não tem culpa. Quem tem culpa? Não sei. As pessoas fazem as coisas, muitas vezes, sem pensar sem consciência. Que estão, né, atacando, ou agredindo, ou menosprezando, enfim. Né? Mas eu tenho uma simpatia muito grande por Nossa Senhora, Mãe dos Homens. Tá? Deus, para mim, ele já se tornou mais complexo do que ele parecia ser. Né? Eu tenho até uma frase que está num livro meu sobre filosofia, que está pronto, só não lancei, eu acho que já faz uns 3 anos que ele está pronto, só não consegui por causa dos Anjos da Véspera. Que diz assim: no cadafalso da história em que nos encontramos, Deus se nos apresenta com um acidente de percurso. Então esse da filosofia, se tu acha o homem que odiava Deus pesado, aquele ali, então eu não sei se lanço, porque eu tenho medo da caça às bruxas, né? Da caça às bruxas. Então eu comecei a ver isso, né? Comecei a ver. Conforme, como o Nietzsche dizia, né? Que Deus está morto. Mas foi nós, enquanto seres humanos, que o matamos. Então, não que eu matei o Deus, né, o poder superior que muitos conhecem e conhecem, que muitos
creem. Mas eu me distanciei dessa questão. Mas outro dia eu estava assistindo, eu gosto muito de um podcast chamado Paranormal Experience. Tinha eu não vou recordar o nome dele agora, é um nome até diferente, Vanderham. E ele trouxe um olhar assim muito semelhante a esse teu, sabe? E eu, como sou muito aberta a ouvir e não adquirir tudo como verdade, e sim material para que a gente pense, né? Achei muito, muito interessante. Mas não deixe de lançar, não, porque né? Um dos nossos despertares tem que ser o respeito, né? A opinião alheia, isso aí tá bem complicadinho, né? Mas a gente vai ter que... Não é fácil. Nós vamos ter que continuar, gente. Não podemos parar. Tem que continuar, tem que seguir em frente. Muito bem. Nós vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos lá para os nossos apoiadores culturais e na volta é rapidinho. A gente já está de volta. E aí nós vamos falar sobre Anjos da Véspera. Excesso. O 7º livro de Jimmy Ramos, escritor araranguaense, e ele vai contar pra gente quando lança, né, quando será o lançamento e um pouquinho sobre o que traz este livro. Não saia daí que a gente já volta. Muito bem, estamos de volta e agora sim nós vamos falar então sobre o 7º livro do Jimmy. Fale-nos, vai lançar esse mês ainda? Junho? Mário, eu tenho 2 datas, né? Porque ele está na impressão, né? Tá. Então, aí uns 10 dias de impressão, eu estou pensando em dia 22, né, num sábado, ou 29, também num sábado. Tá. Né? Vai ser lançado, a princípio, numa livraria aqui de Araranguá, né? Tá. E talvez num sábado mais, né, numa segunda oportunidade. Tá. Né, porque eu tenho esse pré-venda, né? Sim. Foi feito um pré-venda e daí o pessoal vai lá para retirar, para trocar aquela ideia, beber um cafezinho e tal, e a gente colocar o papo em dia. Ó, tá aí a respeito. imagem aí na tela, ó, gente. Da capa e da contracapa. Tá lá a capa. O Anjos da Véspera começa pela capa. Tá. Começa pela capa, tá? Ele já te dá indícios do que eu pensei em passar com essa obra, tá? Apesar não é apesar, né? Ainda bem que tem o Bem-aventurado, que eu gosto muito, mas o Anjos da Véspera, ele é mais rico em teoria e numa história tão bem construída quanto. Ele se passa no México, tá? Na década de 1970 e 1980, né? E ele traz algumas histórias paralelas, né, para um final onde todos têm ligação com todos. Né? São 2 anjos, né, que são incumbidos de cuidar de potenciais suicidas. Aí entra a filosofia de Durkheim, de Camus, né, para embasar isso. Só que um anjo, obviamente, como nós vivemos nessa dualidade de bem e mal, um quer o suicídio e o outro quer impedir. Porém, esse que quer o suicídio, ele está angariando almas para nova Guerra das Flores que ele quer engendrar. Né? A Guerra das Flores, para quem não tem conhecimento com a cultura mexicana, né, eram guerras, né, quase que simuladas para os astecas capturarem guerreiros, sacrificá-los para lavoura, para prosperidade e tal. Os astecas tinham essa questão do sacrifício. Sim, do sacrifício humano, né? O coração, a obsidiana. Então, vários elementos, né, a gente encontra na obra, né, no meio desses sacrifícios, né, que são descendentes dos astecas. E depois a gente tem a história do investigador Castilho, que tem o seu dilema pessoal, né? Depois nós temos um outro grupo, que é o que vive na penitenciária, Porfírio Dias, que também, no final das contas, todo mundo se interliga, né? Temos a Mayala,
né, que é filha de um detento da penitenciária. E no final, né, a gente tem essa ligação de todos eles. Então são várias histórias paralelas com um propósito final, né, de que essa Guerra das Flores vai se concretizar, porque o que o anjo do submundo quer é trazer o reino dos mortos à superfície. Então, isso a gente vai ter que esperar para saber se ele consegue ou não. A ideia de trazer a mitologia asteca surgiu até quase na metade do livro. Eu ia fazer uma citação de um deus grego, daí eu pensei, por que de novo a mitologia grega? Por quê? Eu vou procurar uma outra mitologia. E foi onde, né, que eu juntei a mitologia asteca com essa minha paixão, com essa paixão que eu tenho pelo México. Já ganhei do meu pai, ele adorava a música mexicana, e eu cresci com isso. Com aquilo lá me parece assim tão lindo, tão rico, e obviamente o é, né? Então o México entrou nessa questão por causa disso. E como a gente já tinha séries de TV com a mitologia, com o folclore brasileiro, e eu não queria usar a mitologia grega, perdão, eu pensei nessa construção. Até porque, afinal, vivemos num mundo globalizado. Não importa mais se os anjos estão aqui na esquina me esperando ou se eles estão no México esperando por alguém. Então, eu trouxe toda essa também, questão. Né, trazer culturas diferentes, né? Eu já tenho assim mais afinidade com os maias, né? Porque eu sou estudiosa, até tenho minha agenda aqui, eu sou estudiosa de um conhecimento chamado Lei do Tempo, né? Que é de origem maia, maias galácticos. E então a gente entra assim muito ali na cultura maia. E é bem interessante. E gostei, hein? E daí além, né, claro, da mitologia asteca, do pano de fundo ser a cidade do México, né, volta aliás, entra a baila também, a filosofia, a história, né, os cânones católicos, religiosos, toda a psicologia, né, envolvida, e aquela nossa questão do paradoxo, de novo, aquele antagonismo, do mal, da dualidade. Né, trazendo os ensinamentos, né, para o dia a dia até. Eu penso assim, porque esse é o papel da literatura. Sim. Né? Porque, na verdade, né, tudo é arquetípico. Né? Se a gente conseguir, né, ir desenvolvendo essa percepção dos arquétipos, a gente vai extrair um diferente olhar, um diferente aprendizado, né? Daquilo que você lê, daquilo que você ouve, até da sua playlist aí, né? Porque tudo tem... as mensagens sempre têm essa coisa subliminar, assim, né? Nas questões arquetípicas, como os anjos, né? E essa questão da dualidade, né? A gente está sempre nessa coisa do bem e do mal e tal, né? E isso vem desde sempre, desde Eva e Adão. É verdade. Né? Tudo culpa da Eva. Tudo culpa da Eva. Tudo interessante. Aliás, do ponto Adão, de vista. né? A culpa é do Adão. O homem sempre tem culpa na história. A culpa é dele. E aí vai, né? Inclusive, ontem eu estava procurando lá meu podcast lá no YouTube e acabei, né, veio aquele vídeo assim para mim. E ele se propôs a dar uma viajada assim por toda a história da espiritualidade em 1 hora. Aí eu disse, interessante, então vamos ver. Aí ele usa muitos recursos de edição de vídeo e tal, né? Mas é interessante realmente, assim, faz um compilado assim da história porque, ok, vai lá para a pré-história, mas quando que a espiritualidade vem, né, nesse homem pré-histórico? E então ele faz assim uma leitura bem interessante. E ali ele traz muito essa questão também dos arquétipos e dessas imagens, até
quando relata a história de Buda, né, que eu também estou lendo aí nesse livro dos grandes mestres, e que é o cara que chegou no famoso caminho do meio, né, que é o grande ensinamento de Buda, né, que é o equilíbrio. Sair da dualidade. Será que é possível? Só o Buda mesmo, gente, porque pra gente é complicado, né? Ele foi lá embaixo daquela árvore até a iluminação, é o caminho do meio, porque ele, claro, tem a história da vida dele, de por que ele teve esse entendimento, né? Porque a gente está sempre nessa dualidade aí, o tempo todo. Sempre pendendo um pouco mais para cá, um pouco para lá, né? O Hermann Hesse, que tem uma obra, né, chamada Siddhartha, um livro fantástico que traz assim, um pouco mais dos bastidores, né? Dos bastidores, né, da vida dele. Do Buda, né? Fantástico. Que ele foi né, desde viver numa bolha, né, com os pais, até se acabar, né, fisicamente, tal, para daí ele ter a sacada que, opa, nem tanto aqui, nem tanto ali, né? E traz muito, que eu sou muito apaixonada, gosto muito da questão hermética, né, de Hermes, então, bom o vídeo, foi bem legal, gostei. Depois eu até quero compartilhar com algumas pessoas. Muito bem, vamos aguardar, então, vou pedir ao Jimmy que me informe, né, quando tu tiveres a data definida, para a gente divulgar aqui, né, onde o pessoal pode estar no lançamento, né, para adquirir o seu livro, trocar uma ideia com o Jimmy, né, e que a gente possa divulgar aqui, provavelmente próximo sábado mais, agora deve ser... 13 de julho. O dia dos pais, não, pais em agosto, julho. Não, é dia normal, né, não vai ter nenhuma data... E nos avise, né? Não, aviso sim. Esteja certo que passar, até porque isso ajuda a todos, principalmente. Com certeza. Né, para se localizar, né, pela audiência que tem a TV Sul, né? Então, penso para que as pessoas possam conhecer, né? Sim. Obra nossa, araranguaense, né? Aqui estamos com todos os livros do Jimmy, alguns exemplares de alguns deles ele pode, para quem quiser adquirir, aí tem que falar com ele, né, para ver o que ele tem disponível, para fazer o seu combo aí, né, e se não, focar aí no lança. Bota mais uma vez ali pra gente a imagem, João, por gentileza, Os Anjos da Véspera, olha aí, e essa capa? Essa capa, o livro, né, ele tem 4 anos de pesquisa e estudo e laboratório. Porque se vai viajar para uma outra cultura, tem que... Mudou todo o itinerário, né? Então... Trazer bastante capa, pesquisa, né? Ela passou por algumas modificações, mas chegou esse produto final, eu particularmente gostei. Mas as capas sempre saem de ti, assim, tu já tem na tua mente... eu quero uma capa assim, eu quero tais cores, tais elementos. Sim. Até porque eu sou designer gráfico. Tu não entrega isso para uma pessoa, desenha a minha capa. Não. Eu sou designer gráfico, né? Eu trabalho com isso. Né? Daí já é um prazer a mais, né? Então eu já penso nela como um elemento textual também, para já fazer essa abertura para a obra, né? Então toda a ideia é essa, né? Construir todas elas, a mais... essa aí é sobrenatural, né? Essa Jimmy, eu vou poupar o teu trabalho. Essa aqui eu vou te dar lá pronto, só bota um nome em cima. Homem que odiava Deus, essa aqui eu já vou te dar pronto. Só dar um tchan aí, né, nas tonalidades que o universo já mandou prontinha pro Jimmy. Já, veio pronto. Papéis, muito legal. Olha, Jimmy, adorei te conhecer. Muito obrigado, prazer foi meu. No lançamento do próximo, depois já preciso ir lá na Jô, né? Também, nosso querido colega Elias, mas não deixe de vir aqui ao TV Sul Mulher, porque certamente às vezes a gente conduz
o bate-papo de uma forma diferente, Exatamente. né? Então, assim, adorei conhecer o... Não sou araranguaense, mas sou uma apaixonada pela nossa cidade e eu tenho muito orgulho, assim, né, de tudo que é da nossa terra, sabe? Então, eu fico muito feliz, assim, com pessoas que levam o nosso nome, né, de Araranguá para todo mundo, porque um livro é assim, né, a gente não sabe, né, em que estante, em que prateleira, ó, todos os meus estão, que vêm aqui do programa estão aí. Esse não é o último, mas por enquanto até saiu o Anjos, é o último, Que esse eu vou te ter de presente. gratidão. Esses são contos, mas como tu lê muita coisa ao mesmo tempo, os contos não vai... É bom, né? Eu adoro. Eu não sei se... não tem certo e errado, né? Mas eu tenho essa mania desde sempre. Eu tenho um livro aqui, um livro ali... E às vezes aí eu tô lendo alguma coisa e... isso aqui... Nossa, eu tenho um livro que fala sobre isso aqui. Aí vai fazendo os links, as conexões. Com foco, né? Mas sei lá, é meu jeito. Então eu sempre tenho vários livros. Na bolsa, tem um aqui, tem um ali. Né? E é muito bom. Gratidão, vou ler os contos. Que legal. Muito bom. Então, todos convidados, tá? Para o lançamento do próximo livro do Jimmy, que a gente vai estar definindo aqui a data. E aí, assim que ele tiver, ele vai nos informar e a gente comunica aqui, mas vai ser ainda neste mês, né, Jimmy? Sim, 22 ou 29. Muito bom. Muito obrigada. Parabéns. Eu agradeço. Volte mais vezes. Voltarei. Sempre certeza uma boa conversa. Incomodá-los. Incomodar não, para nós é o nosso papel aqui da TV Sul Catarinense, né? Divulgar o que é nosso aqui da terra, né? Isso que é o nosso propósito aqui, nos honra muito aqui na TV.